Alô, gente, tudo bem? Hoje eu queria deixar gravado um vídeo aqui, vou falar sobre um assunto aqui no canal Cássia Ateliê Criativo. Aqui eu tô postando temas diversos, né? Um pouco do meu dia a dia, um pouco de trabalho, de serviços, de dicas, de coisas que eu observo, que eu estudo, um pouco também dos produtos que eu vendo, das parcerias que eu faço. Então hoje eu vou falar sobre um assunto que aconteceu comigo e de repente pode servir de alerta para outras pessoas que ainda não fizeram e que podem estar passando aí por esse momento assim de decisão. Eu em 2015 eu tive meu segundo filho, eu tive meu primeiro filho em 2008 e em 2015 eu vou tentar ser um pouco sucinta para o vídeo não ficar muito longo, mas se ficar longo também, paciência. Então, em 2015, dezembro de 2015, eu tive meu segundo filho. E aí, tanto eu quanto meu esposo, a gente decidiu que a gente não ia ter mais filhos, né? E aí eu decidi fazer a laqueadura. Eu falei, acho que é o método mais, né? Como eu já tinha feito uma cesárea, eu falei, vou fazer outra. E a gente decidiu fazer essa cirurgia. Só que eu não pesquisei nada sobre essa cirurgia. Eu não pesquisei se tinha efeitos colaterais, o que poderia acontecer com o passar do tempo e tal. E aí eu fiz, né? Meu filho nasceu, graças a Deus, com saúde, tudo bem. Só que depois de um tempo, meu filho tava para fazer 2 anos, 1 aninho e pouco. Em 2017, eu senti o meu corpo mudar. Eu senti... comecei a me sentir estranha, senti o meu organismo estranho, a minha saúde ela foi mudando e aí eu comecei a ganhar muito peso, ter dificuldade de perder peso. Uma das primeiras coisas que começou a acontecer foi isso, muitas dores no corpo, me senti muito cansada, e aí eu comecei a ler sobre certas coisas e tal, como eu já tava, deixa eu ver, eu tive meu filho com 31, eu tava com 33, né, nesse ano de 2017. E aí eu comecei a ter sintomas de ansiedade, vários sintomas, assim, de pânico, coisa muito, assim, estranha, que eu nunca tinha sentido, né. E aí com isso eu comecei a pesquisar sobre essa cirurgia. Você começa a sentir também, outra coisa que eu comecei a sentir muito foi dor no período menstrual. Então eu comecei a ter cólicas que eu não tinha. Antes eu ficava menstruada, às vezes eu nem lembrava a data porque eu sentia muito pouca coisa. Uma TPM terrível eu comecei a ter. E aí eu fui ao médico, né, algumas vezes e perguntei, marquei algumas consultas e perguntei se tinha relação com essa cirurgia. E aí os médicos viram pra você e falam que não. Não tem relação nenhuma, isso é uma questão mesmo hormonal que acontece por causa da sua idade e tal. E aí eu comecei a ler, buscar mais informações sobre o assunto, tudo, porque eu tava achando muito estranho, né? E a laqueadura, gente, ela é uma cirurgia que vai... como que eu posso falar pra vocês a palavra? Ela é uma cirurgia que ela vai mudar o seu sistema reprodutor. Então, em algumas pessoas, não vai acontecer nada, não vai rolar nada, a pessoa não vai ter sintoma nenhum, a pessoa vai levar a vida normal, ela não vai sentir nada depois. Mas, nessas leituras que eu fiz, tem sim depoimentos de mulheres, de pessoas que depois começaram a ter menopausa precoce, vários sintomas, muitas dores. Você vai, com essa cirurgia, só um médico me disse isso, gente, mudar, você vai, como se você mutilasse o seu sistema reprodutor. E esse médico japonês que me falou isso foi um médico que eu fui fazer um ultrassom e tal, e ele falou pra mim, olha, essa cirurgia, ela corta esse caminho que é tão importante da fertilidade da mulher, corta essa... E para algumas mulheres, assim, não dá nada, mas para outras pode dar vários sintomas. Então, assim, hoje, né, depois que passou o tempo, depois que eu analiso tudo que aconteceu, porque o médico que me atendeu, que fez o parto do meu filho, ele não me explicou, ele não me falou de nada disso, ele só falou assim, vocês têm certeza que vocês vão fazer essa cirurgia? Hoje, gente, eu falo de todo o coração, não faria.
Eu não faria laqueadura, por quê? Porque ela é uma cirurgia, depois que você faz, ela pode te gerar todos esses efeitos colaterais que eu tô passando aqui pra vocês, que é uma coisa que aconteceu comigo e que pode acontecer também com outras pessoas. Então, assim, fico alerta, né? Eu já conversei em alguns grupos com outras mulheres e tem gente que realmente fala, olha, aconteceu isso comigo também. Hoje em dia eu tenho que tomar hormônios, tenho que tomar porque o meu corpo ficou debilitado, eu sinto o meu corpo debilitado. E esse médico que me falou isso, ele falou, olha, é como se cortasse o ciclo de fertilidade do seu organismo. Foi o único médico, porque os outros eles falam, não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. É a mesma coisa de anticoncepcional, você toma anticoncepcional, que é um veneno pro corpo da mulher, e os médicos viram pra você, você começa a sentir dor de cabeça, enxaqueca, náusea, vários sintomas, e eles falam, não tem relação nenhuma com o remédio, esse remédio é muito moderno. Então, gente, olha, é uma coisa assim, é a medicina da doença, né? Não é a medicina que te proporciona saúde. Porque se eu soubesse, né, se o médico tivesse sentado e me explicado, olha, você pode vir a sentir isso, você pode não sentir nada, mas você pode ter esses problemas. Eu te falo de todo o coração, gente, eu não teria feito esse tipo de cirurgia. Então, eu tô deixando gravado aqui. Por quê? Porque devem ter outras mulheres que passam por isso e vai no médico e o médico pega e te dá, toma aqui esse antideprê, né? Nem vou falar a palavra toda. Toma aqui essa medicação para você se acalmar, isso aí é estresse, isso é cansaço, e muitas vezes não é. É que realmente por causa da cirurgia, um dos efeitos colaterais é que você tem a menopausa precoce. E muitos médicos, não sei se eles não estudam sobre isso ou não sabem, mas às vezes a mulher relata, fala sobre os sintomas e eles te passam uma medicação que não tem nada a ver. Então eu comecei a buscar ajuda por conta própria, a ler sobre o assunto, fui atrás de informação e através dessas informações e de um médico ou outro, né, que Deus coloca na vida da gente, no caminho da gente, você vai entendendo ali, as coisas vão se encaixando. Então eu busquei ajuda hoje, né, eu busco ajuda com nutricionista, né, com ajuda aí na alimentação e tenho com tratamentos naturais visto uma melhora, uma mudança realmente na minha saúde, uma melhora, né? Porque eu acho que se eu tivesse me medicando com remédio controlado, ansiolítico, eu acho que, né? Porque às vezes melhora ali de início e de repente já começa tudo a dar problema de novo. Então tô gravando aqui, gente, com muito carinho, com muita alegria, porque eu fico pensando assim, né? Não só a questão assim de querer ter outro filho, mas tem a questão que você pode também se arrepender depois e aí ficar difícil, você tem que fazer todo um processo para poder reverter. Dá para reverter, mas é difícil. Tem muitos médicos que não fazem isso aí, é difícil você achar um médico que faça esse processo, né? Ou você tem que fazer uma fertilização, que é caríssimo, né? Você tem que pagar. E assim, gente, eu sou da periferia, né? Então eu pensei, agora a gente já teve nosso segundo filho, é um menino, tá tudo jóia, tudo ok, deu tudo certo, e aí não vou querer mais. Mas hoje em dia eu não faria, eu teria pensado melhor, e se eu soubesse, né, o que poderia acontecer. Então eu tô deixando gravado esse alerta. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Toda semana eu vou estar postando aqui histórias aí da minha vida, coisas que eu vivencio e trocando ideia com o pessoal que me segue por aqui, que é inscrito aqui, tá bom? É uma alegria muito grande poder ter você aqui. Muito obrigada por ter assistido e me deixa aí nos comentários se você passou por isso, se você conhece alguém que passou por isso, se alguém já te falou sobre essa cirurgia, pra gente conversar, tá bom? Um grande beijo, uma abençoada semana pra vocês. Tchau!